Olá pessoal, eu sou Amanda Araújo e esse é o Arquitetura Livre. Hoje eu vou apresentar para vocês uma videoaula curta sobre topografia. Pessoal, se você entrou no curso de arquitetura e acha que não vai ter cálculo, você está bem enganado. Você não viu nada. E, para começar a ver, vou dar uma pequena introdução sobre o que é essa área na realidade. Topografia vem do grego, que significa descrição do lugar. É a área de atuação em várias outras áreas, como agronomia, engenharia, e na arquitetura ela vai nos fornecer dados para que a gente possa executar o nosso projeto. Como é que é feito esses dados, esse recolhimento de dados? Primeiro a gente delimita o espaço que a gente tem a necessidade, a gente tem interesse em saber, posiciona todos os equipamentos de medida, recolhe os dados, extrai essas medidas para recolher os dados, faz os cálculos e, enfim, temos os dados necessários para que a gente faça o mapeamento daquele local. E, para início, eu vou apresentar um pouco sobre cálculos de área, sobre os primeiros pontos que a gente tem que fazer a anotação e botar uma tabela. Só que essa tabela vai se progredindo, vai crescendo a cada videoaula que eu for apresentar aqui, tá bom? Então, chega de conversa e roda essa vinheta. Primeiramente, vou apresentar a tabela mais utilizada no nosso curso e acredito que no de vocês também. Temos a estação. Como a gente só está fazendo medidas de planimetria do plano, então a gente só utiliza uma estação. Ponto visado. Em cada ponto que você colocar o teodolito, a gente vai numerar, usar os números. E FI, FM e FS. O que significa cada um? FI significa fio inferior. Para facilitar o cálculo, a gente deixou o fio inferior no mesmo valor, que era o de 1 metro. 1000 milímetros, tá em milímetro. E o fio superior, o fio que está logo acima. E o fio médio significa a soma do fio inferior com o fio superior dividido por 2, ele é a média. Ângulo vertical é o ângulo formado entre a parte da visada do teodolito. E ângulo horizontal é o posicionamento horizontal que você vai colocar esse teodolito. A altura, ele tem inclusive até uma marca para você, um limite, para você medir desse limite até o chão. A diferença dele, no caso, deu 1,53 m aqui. Na visada que vocês farão do teodolito, nós temos os seguintes pontos. A gente vai ver 3 faixas, na qual a primeira é o fio superior, a segunda é o fio médio e a terceira, fio inferior. Dessas 3, a gente consegue extrair o valor do fio médio também, mesmo sem marcá-lo. A gente pode marcá-lo olhando ou então fazendo esse cálculo. Aqui eu utilizei o primeiro ponto visado aqui da tabela como exemplo, que no caso ficou FS mais FI dividido por 2, fio superior mais fio inferior dividido por 2 igual a fio médio, igual a 1318 milímetros. E a parte da visada é de ângulo vertical. O que é isso? Imaginamos que esse zênite aqui, esse ponto vertical, seja o posicionamento do teodolito. E aqui a linha do horizonte. Então, o ângulo formado pela parte móvel do teodolito, no sentido da vertical, vai ser o ângulo vertical. E claro, ele vai de 0 a 90 graus. Esta é a tabela com todos os fios médios já inseridos e calculados. Já o ângulo horizontal, ele é formado entre o ângulo que você vai fazer da régua entre a próxima régua, ou seja, entre o ponto 1 ao ponto 2, do ponto 2 ao ponto 3, do ponto 3 ao ponto 4, no caso desse exemplo que tem 4 pontos. Ele varia, obviamente, de 0 a 360 graus.
Por isso que quando a gente está fazendo a medida em campo, ocorre o caso de haver erros angulares dos ângulos horizontais. O que é isso? Eu afastar a régua um pouquinho para cá na próxima medida, vai dar uma diferença pequena, mas vai. E o que a gente faz quando dá essa diferença? A somatória de graus e segundos e minutos, os segundos e minutos você calcula de 60 em 60. Portanto, se aqui fechar 60, a gente transforma em um minuto. Se aqui fechar 60 minutos, eu transformo em horas, ok? Nesse caso aqui, eu consegui 360 graus, 0 minutos e 1 segundo. E o que significa? Temos 1 segundo de erro angular. Como faremos para corrigir? Erro angular de 1 segundo. E a gente divide esse valor por 4, porque foram 4 pontos visados. Vai ser 0 graus, 0 minutos e 1 segundo dividido por 4. Teremos 0,25 de erro angular. E por que esse sinal de menos? Porque esse 0,25 ultrapassou os 360 graus, que é a minha meta. Então, eu vou ter que tirar de cada ângulo horizontal encontrado aqui, 0,25 minutos. Como que isso vai ficar? Aqui eu tenho a tabela dos ângulos corrigidos, que é a sua somatória de ângulos horizontais, ficou 360 graus fechado. Ângulos corrigidos, qual é o meu próximo passo agora? Agora eu pego esse valor de azimuth e jogo nas fórmulas para descobrir os demais azimuths. Como é feito esse cálculo? Na própria tabela, geralmente nas provas, nas atividades, já é dado o valor do primeiro azimuth. No caso, 102 graus, 40 minutos e 40 segundos. E através dessa fórmula de azimuth, que é AZ igual ao azimuth anterior mais o ângulo horizontal atual corrigido. Ou seja, se estamos nos tratando do ângulo do azimuth 2, eu vou ter que utilizar o ângulo 2. Azimuth 3, ângulo 3, azimuth 4, ângulo horizontal 4. Usando como apoio os ângulos horizontais corrigidos, vamos calcular os demais ângulos. Que eu vou calcular apenas o ângulo 2 nesse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. Então, vai ser o azimuth anterior, 102 graus, 40 minutos, 40 segundos, mais o ângulo horizontal 2, que é 81 graus, 30 minutos e 41,75 segundos. Agora eu estou apresentando para vocês todos os azimuths calculados, todos os pontos de azimuth. Lembrando que o primeiro ponto está aqui, ó. Ele foi fornecido logo na tabela. Nossa próxima análise é da distância horizontal. O que é essa distância horizontal? É a distância entre a parte central do teodolito até o ponto visado. No caso, o que irá interferir aqui são as linhas demarcadas na régua, que é de fio médio, fio inferior e fio superior, e o ângulo vertical. O ângulo horizontal aqui não vai fazer diferença no cálculo da distância horizontal, vai ser o ângulo vertical. Serão inseridos na seguinte fórmula: distância horizontal é igual a 100 vezes h vezes seno de alfa ao quadrado, onde h é fio superior menos fio inferior e alfa é ângulo vertical, o ângulo vertical fornecido na nossa tabelinha. Eu fiz o cálculo da primeira distância horizontal. dH1 é igual a 100 vezes fio superior, a diferença de fio superior e fio inferior do ponto 1 vezes o seno de alfa do ponto 1. Lembrando que eu deixei os fios em metro, porque o resultado do cálculo será em metro e não em milímetro.
que vai ficar 100 vezes 0,636 vezes o seno de alfa, que é esse primeiro ângulo vertical, que resultou em 63,47 metros. É de bom senso que utilizamos somente 2 casas decimais, até porque na prática, quando você faz numa trena, por exemplo, você não vai ficar utilizando 4, 5, 6 casas decimais. Isso seria mais para um projeto na sua execução, por exemplo, no AutoCAD, em programas. Mas na prática, a gente utiliza de 2 casas decimais. E aqui estão os demais pontos de distância horizontal, até a distância horizontal 4. Mas qual é exatamente a função das distâncias horizontais? Ela vai dizer a distância que tem de um ponto para outro. Quando a gente for fazer algum esboço ou alguma planta em escala, tem que dar exatamente bater o encontro do ponto 1 com o ponto 2, o ponto 2 com o ponto 3. Não pode ter essa diferença. Essa diferença, se ela ocorrer, significa que nosso cálculo está errado e a gente tem que refazer novamente. Então, o nosso próximo cálculo é a diferença de nível, que a gente vai utilizar os demais pontos que a gente não aplicou ainda na tabela, que é a altura do instrumento e o fio médio. Mas o que significa diferença de nível? Como o próprio nome diz, o terreno, a área que a gente está estudando pode ter uma diferença de nível ou não, para mais ou para menos. Podemos ter um baixo relevo, um alto relevo, e o que vai nos dizer qual o valor disso, o que vai mensurar o valor disso vai ser a fórmula de diferença de nível, fórmula do DN. E vai ser essa seguinte fórmula aqui: DN igual a 50 vezes H, que é o mesmo H da fórmula anterior, a diferença entre fio superior e fio inferior, vezes seno de 2 vezes alfa. Cuidado para não confundirem com 2 vezes seno de alfa. A fórmula correta é o seno do dobro do ângulo vertical, mais aí, que é a altura do instrumento, menos FM, que é fio médio. Vou mostrar para vocês o cálculo da primeira diferença de nível. Aqui, a diferença de nível 1 será 50 vezes 0,636. Lembrando que esse valor também foi transformado para metros, para que o resultado dê em metros, vezes seno do dobro de 92 graus, 34 minutos e 56 segundos, mais 1,56 m, que é a altura do instrumento esse teodolito, menos 1,318, que vai ser o fio médio, também em metros. O resultado será 2,65 metros, negativo. Quando dá negativo, significa que é uma parte abaixo da linha de terra, da linha do horizonte, perdão. E os demais deu o DN2, 4,62 metros, DN3, 0,40 metros e DN4, menos 3,46 metros, que é uma parte mais baixa também. Existe também um cálculo de coordenadas polares. São essas coordenadas que você coloca o desenho em plano cartesiano e consegue descobrir cada ponto exato dentro do plano cartesiano. Nós temos aqui a fórmula de xn, que é a parte do x, que é a distância horizontal desse n, vezes seno do azimute do mesmo n. Ou seja, se eu estou me tratando do x1, eu vou ter que usar todos os valores de 1, e assim sucessivamente. Para y, eu vou ter distância horizontal de n vezes o cosseno do azimute desse n também. Aqui, disponibilizando para vocês os resultados das coordenadas, cada um em par. x1, y1, x2, y2, x3, y3 e x4, y4. Só ressaltando, são coordenadas para vocês representarem em certa escala. No caso da que eu apresentei, foi de 1 para 75 e 1 para 750, perdão.
para que a gente torne esse desenho um pouco mais real possível.